Os rabinos, eles não acreditam no que nós chamamos de queda. Que quando o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele pecou contra Deus. Eu estou lendo agora e recomendo, porque é um livro extraordinário. Dos rabinos que eu leio, é talvez o meu predileto, que é o Harold Kushner. 9 coisas essenciais que aprendi sobre a vida. Estou gostando demais. Já li tudo do Kushner. Mas chega na hora de falar sobre Gênesis 3. Aí eu falo, não consigo. Porque os rabinos têm uma tradição rabínica, que é essa do Kushner, por exemplo, que diz assim, que quando o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele adquiriu consciência. E ali é que o homem se distingue dos animais. Porque nós temos uma consciência de certo e errado. Nós experimentamos uma coisa chamada culpa. Por quê? Porque nós comemos da árvore do conhecimento do bem e do mal e adquirimos consciência. Eu não creio assim. Eu não creio que quando nós comemos da árvore do conhecimento do bem e do mal, que a Bíblia está ensinando que nós adquirimos consciência. O que eu creio é que quando nós comemos da árvore do conhecimento do bem e do mal, nós escolhemos ficar presos apenas dentro da nossa própria consciência. Não é que quando comemos da árvore do conhecimento do bem e do mal, nós ganhamos voz. Não. Nós calamos a voz. A voz. Nós desligamos o telefone. Gênesis capítulo 3, versículo 8, diz que na virada do dia, Deus passava para conversar face a face com o casal. A expulsão do paraíso quer dizer o seguinte: agora não tem mais diálogo entre Deus e o casal, entre o casal e Deus. Porque o casal que derivava do seu diálogo com Deus, o casal que aprendia, que recebia de Deus, da voz, um caminho de vida, resolveu calar a voz e falou: deixa que agora a gente resolve, a gente já sabe o que é certo e errado. E Deus então disse: então vamos ver o que acontece, você vai morrer. Eu falei que você comesse desse fruto, você ia morrer. A primeira coisa que acontece é que um irmão matou o outro. Caim matou Abel. Depois a Bíblia evolui na narrativa dizendo o seguinte: que a terra se encheu de violência e de maldade, e que Deus destruiu tudo com um dilúvio. E depois diz que aqueles que sobreviveram ao dilúvio tentaram construir uma torre para fazer conhecido o seu próprio nome. E construíram Babel. E agora não é mais um irmão matando outro irmão. É uma nação matando outra nação. Nós estamos explodindo Istambul agora. Daqui a pouco a gente está se explodindo aqui na rua. A gente se explode no estádio aqui do lado. Agora é... Por quê? Porque nós calamos a voz. Calamos a voz e cada um ouve só a sua própria voz. Cada cabeça uma sentença. Cada um é dono do seu nariz. Deus deu uma vida para cada um cuidar da sua. Ou como dizia o meu amigo: você para mim é problema seu. Eu já não tenho nada a ver com você. Sou eu, porventura, guardador do meu irmão? Agora é cada um por si. Deus por todos. E o diabo que leve o último. E eu sou paralítico e ninguém me ajuda. Porque cada um só ouve a sua própria voz. E o que Jesus está dizendo para Israel é isso.
Olha o que vocês fizeram quando vocês calaram a voz. Olha a porcaria de religião que vocês fizeram em Jerusalém, no templo. Olha como vocês se separaram do mundo e vocês têm ódio de samaritano. E olha o que vocês queriam que eu fizesse com o filho do oficial romano. Que eu deixasse o menino morrer, porque ele não é judeu, porque ele é romano. Vocês queriam que eu fizesse o que Moisés fez no Egito? Que passou o rodo e o cerol em cima de todos os filhos dos egípcios? Eu não sou daquele jeito. Agora, vocês têm que repensar Deus. Porque o que eu estou fazendo aqui é o que eu vejo meu pai fazer. Vocês estão fazendo muita coisa que vocês acham que é o meu pai que mandou fazer, mas não tem nada a ver com ele, não. Vocês construíram coisa que ele não mandou? Vocês construíram um código ético que ele não entende? Porque eu curo um camarada que está há 38 anos paralítico, vocês ficam prestando atenção em sacola? Façam-me um favor. Vocês calaram a voz, e quando calaram a voz, ficaram presos aí dentro da sua própria consciência. Essa semana eu li um texto extraordinário de Louis Lavelle, um filósofo francês, que ele diz assim, algo muito interessante. Ele diz assim, que quando a gente fica sozinho, a gente diz assim que a gente ficou sozinho com a gente mesmo. Então a gente nunca fica sozinho, a gente fica sempre com a gente mesmo. Fica a dois. Ficar a dois. E aí a gente diz assim, eu estava cá com os meus botões. Não é o que a gente fala? Estava cá com os meus botões. E a gente conversa com a gente mesmo, né? Parece que a gente é maluco, mas não é não. Deus fez a gente assim. A gente conversa com a gente mesmo. Mas Deus fez a gente para conversar com a gente mesmo, mas para conversar com Ele também. Mas a gente desligou o telefone, então a gente só conversa com a gente mesmo. E aí o Louis Lavelle ele diz o seguinte, que quando a gente está conversando com a gente mesmo, chama solilóquio, que é o que o salmista faz no Salmo 42, porque estás abatido a minha alma. É eu conversando comigo mesmo. Ô Ed, por que você está triste? Ô Ed, por que você está com medo? Ô Ed, por que você está com raiva? Ô Ed, por que isso te feriu tanto? Eu falando comigo mesmo. O Louis Lavelle diz o seguinte, quando um eu fala com outro eu, um fala e o outro escuta, um olha e o outro é olhado, qual dos dois é eu mesmo? Qual dos dois é eu mesmo? O que fala ou o que escuta? O que olha ou o que é olhado? E ele conclui que, a partir desse jogo que a gente vive, o nosso eu está sempre num teatro, ao mesmo tempo, correndo atrás de si e fugindo de si mesmo. Os nossos jogos de auto-engano, as nossas racionalizações, as nossas defesas, as nossas manipulações, porque a gente está sempre aqui, rodando em círculo, ouvindo somente a nossa própria voz. No máximo a gente ouve a voz aqui um do outro, mas isso é raro, hein? No máximo. E é isso que Jesus está falando aqui para Israel. Veja aí o capítulo 5. Versículo 43. Eu vim em nome do meu Pai, mas vocês não me ouviram e não me aceitaram. Mas se outro vier em seu próprio nome, vocês aceitam. Sabe por quê? Porque vocês só buscam a glória dos homens. Vocês só buscam a glória dos homens. Como vocês podem crer se aceitam apenas a glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único? Versículo 44 de João 5. Vocês calaram a voz, e agora vocês querem ser guiados pelo bom senso de vocês. Bom senso de quem? Meu? Do Bolsonaro? Do Jean Willis? Qual bom senso vai nos guiar? O bom senso marxista, o capitalista, o neoliberal,
O bom senso de quem? Do judeu, do Islã, o bom senso do Hamas, do ISIS. Que bom senso vai nos guiar? O bom senso dos batistas, da Assembleia de Deus? Qual o bom senso? Aliás, onde tem bom senso? Qual o bom senso dessa família? É o meu? É o da minha mulher? É o da minha sogra? Quem tem bom senso nessa casa? Sempre eu. Então, se eu chegar na sua casa e falar, quem tem bom senso aí? Todo mundo vai levantar a mão e dizer, eu. E quando os bons sensos não concordam entre si, a gente explode o aeroporto do outro bom senso. A gente taca fogo no outro bom senso. Porque a gente só escuta a nossa própria voz. Por quê? A gente calou a voz única, do Deus único. Calamos a voz. Então a gente tem que ouvir a voz. Por isso que a nossa vida fica estagnada. Fica parada. Parada que nem Israel no deserto. Ficou ali rodando. Na Bíblia Sagrada, o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 3, diz assim: se hoje vocês ouvirem a voz, não endureçam o coração de vocês, que nem os pais de vocês fizeram no deserto. E o que os pais fizeram no deserto? Morreram. Ficaram andando no deserto até morrer. Saíram do Egito, chegaram às portas de Canaã, a terra da promessa, em 3 meses. Ficaram com medo de entrar. Aí Deus falou, está com medinho? Então vamos andar no deserto e morrer. Aí ficaram 38 anos. Quantos anos o camarada está aqui mesmo no tanque? 38, né? Sabe quantos anos Israel ficou no deserto? Quantos? 40? Não, 38. Deuteronômio capítulo 2, versículo 14. Israel ficou 38 anos andando pelo deserto, até todo mundo morrer da primeira geração. E a segunda geração, com Josué e Caleb, chegou de novo na porta de Canaã, e Deus falou, e aí agora, vai entrar ou vai ficar com medinho também? Não, vamos entrar. Falou, então bora entrar, que eu vou dar a terra para vocês. Só que no deserto, a gente fica andando em círculo. É eu falando comigo mesmo, só que eu não sei qual eu é o certo. Porque eu quero fazer o bem, mas não faço. O mal que eu não quero, esse eu faço. Qual dos dois é eu? Os dois? Então os dois ficam ali, um falando com o outro, e não sai do lugar. É esse homem que está aqui na beira do tanque, a vida está ali na água, mas ele não consegue chegar lá. Ele está aqui paralisado. A paralisia dele é morte, porque ele não tem futuro. Está parado ali. E está parado o quê? Ouvindo somente a si mesmo. Isso é um inferno. Isso é um inferno. Não sei se você tem uma ideia de inferno, assim, como é que vai ser. A figura da Bíblia é daquela época, né? De um negócio lá, os bichos comendo, pegando fogo, tal. Porque a figura de inferno da Bíblia é o lixão de Jerusalém, o Guiena. Mas eu li um livro do Donald Miller, Blue Like Jazz, que foi traduzido em português como O que eu aprendi com pinguim. Não entendi, mas o título em português é O que aprendi com os pinguins. Mas o título do livro é Blue Like Jazz. O Donald Miller, ele criou uma ideia de inferno lá que foi infernal, assim, eu fiquei mal para dormir. Da história de um astronauta que descolou da nave e ficou boiando pelo universo dentro de um capacete, o cabelo crescendo, a barba crescendo, e ele lá por toda a eternidade dentro dele mesmo. É o inferno. E a gente fica assim, eu falando comigo mesmo, e minha vida paralisada. Tá que nem a história do meu amigo, que foi meu amigo no seminário, meu colega de quarto, pastor Geraldo Marques Maciel. Ele me contou essa história tem mais de 30 anos. Do sujeito que tinha um cachorrinho chamado Pra Dentro. Mas o cachorro não podia entrar em casa. Então, na hora que o cachorrinho chegava assim na porta para entrar em casa, o dono dele falava, pra dentro, para fora. O cachorrinho não sabia o que faz. Ficava lá parado, paralisado. Um fala para dentro, outro fala para fora, ele não sabe o que é. É o cara paralisado. É o camarada no tanque de Betesda,
é Israel andando em círculo no deserto, e é a gente preso dentro da nossa própria cabeça, da nossa própria consciência. Por quê? Porque a gente calou a voz. Tem que vir uma voz de fora, quebrar esse círculo vicioso aqui, ó, em que o velho já foi. Tem coisa na sua vida que morreu, não volta. Tem castelo que já derrubou, não volta. Tem casamento que acabou, não volta. Tem sonho que não foi realizado, não dá mais para realizar. Tem pessoas queridas e amadas que você perdeu, elas não voltam. Tem coisa na sua vida que passou. E aí você fica querendo restaurar, reconstruir. Não tem volta. Quebrou. Mas tem um novo. Mas você não vai para o novo porque você está querendo recuperar o que perdeu. Então tem um novo. Bom, eu posso não ter esse casamento aqui que eu queria ter, mas eu posso ter esse aqui. Eu posso não ter essa família que eu idealizei, mas eu posso ter essa aqui. Eu posso não ter esse Deus parecido com o Papai Noel que eu aprendi na escola dominical. Caiu o meu ídolo, a imagem que eu tinha de Deus caiu, mas eu não posso ter mais esse, quebrou. Mas eu posso ter esse aqui, que eu acabei de receber revelação dele. Posso não ter essa carreira profissional, mas eu posso ter essa aqui. Só que eu fico para dentro e para fora aqui, preso, dentro do meu trauma, porque eu não perdoei aqui, mas eu quero perdoar, mas também não é justo, mas se eu não perdoo, eu não vou, mas se eu vou, vai ficar por isso mesmo, aí eu fico aqui, parado, rodando em círculo dentro da minha cabeça, do trauma que eu sofri, da injustiça que me acometeu, da tragédia que me abateu, e eu não ando. Eu estou há 38 anos parado aqui. Aí tem que vir uma voz de fora, vem uma voz, entra na gente e muda tudo. Como é que a gente é transformado, diz a Bíblia Sagrada? Pela renovação do nosso entendimento. Mas essa voz vem de fora. Mas nós desligamos o telefone, não tem jeito. Então a gente tem que ligar de novo o telefone. Tem que ouvir o Pai falar. Que é o que Jesus está dizendo aqui. Ele está dizendo, ó, e essas coisas que eu estou falando para você, eu não estou falando da minha cabeça, não. Jesus está falando. Ele falou, ó, você pensa que eu não ouço a voz? Eu ouço. Capítulo 5, versículo 19. Eu lhes digo verdadeiramente, o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o que o pai faz, o filho faz também. Jesus não é um ensimesmado. Jesus, ele olha para o pai fala, o pai age, aí ele faz igual. Então ele tem uma referência fora dele. Ele não está dentro dele, só ali. Eu sou o Messias. Tem uns caras que vão para Israel hoje e eles ficam dentro da cabeça deles, eles acham que eles são o Messias. Aí surta. Porque fica dentro da sua própria cabeça. Não ouve a voz de fora. Jesus está dizendo, não, meu pai falou comigo que eu sou o Messias. Ah, mas Deus, você que está dizendo que Deus falou. Não, não sou eu que estou dizendo, não. O João Batista também falou que eu sou o cara. Capítulo 5, versículo 33. Vocês enviaram representantes a João e ele testemunhou da verdade. Enviaram quando? Capítulo 1, versículo 19. Esse foi o testemunho de João que ele deu aos judeus de Jerusalém, quando enviaram sacerdotes e levitas para perguntar, você é o Messias? Não. É o profeta que Moisés falou que ia vir? É Elias? Não. Quando ele vier eu vou falar para vocês. Ele está chegando. Aí quando Jesus entrou em cena, Jesus falou, é ele, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então não sou eu que estou falando que eu sou o Messias, foi o João Batista que falou. João Batista falou, meu pai falou comigo, João Batista falou comigo também. E não só o João Batista falou, mas as obras que eu faço também falam que eu sou o Messias. Capítulo 5, versículo 34.
6. Eu tenho um testemunho maior do que o de João Batista. A própria obra que o Pai me deu para realizar, e que eu estou realizando, fala para mim que eu sou o Filho de Deus e que eu e o Pai somos um. Porque tudo que eu faço, vocês dizem assim, eu nunca vi ninguém fazer isso igual. De onde veio esse cara? Então, eu estou dizendo, eu vim do céu. Sou filho de Deus. Sou Deus. Estou aqui. Eu e o Pai somos um. Estou dizendo para vocês. Olha as obras que eu estou fazendo. Então eu tenho, o Pai fala comigo, João Batista falou para mim. As obras que eu faço mostram que tem coerência no meu discurso. E mais, as Escrituras falam de mim. Capítulo 5, versículo 39. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Moisés e os profetas falaram de mim. Vai lá pegar tudo que os profetas e Moisés falaram de mim, compara com o que eu sou agora, vai bater. E mais, o próprio Moisés falou de mim, capítulo 5, versículo 46. Se vocês acreditassem em Moisés, vocês iam acreditar em mim. Vocês não acreditam no Moisés. Então Jesus está dizendo, olha, o que eu falo, eu não falo da minha cabeça. Eu tenho uma referência externa. Eu tenho o Pai. Eu tenho as Escrituras. Eu tenho João Batista, os profetas e Moisés. Eu não estou falando eu comigo mesmo e me achando. Eu ouço a voz. Meu telefone está ligado. Eu estou com o Pai na linha. E o problema de vocês é que vocês pararam de ouvir a voz. Cada um ouve só a sua própria voz. Vocês são terranos demais. Vocês só pensam nas coisas da terra, não ouvem a voz do céu. O Oswald Smith, ele disse assim, que Deus, às vezes, fala conosco através de sonhos e visões. Deus fala no nosso coração. Eu posso dizer assim, Deus falou comigo. Às vezes. Woody Allen diz assim que se você fala muito com Deus, você é um bom cristão. Mas se Deus fala muito com você, você é doido. Então presta atenção. Então, às vezes, Deus fala no meu coração. Sonhos e visões. Atos capítulo 20, o apóstolo Paulo diz assim, o Espírito Santo já colocou no meu coração que eu vou para Jerusalém e vou sofrer. Está no meu coração já, o Espírito está falando comigo. Ok. Só que quando ele está lá em Éfeso, vem um profeta, Ágabo. E o profeta diz assim, quem é o dono desse cinto? O Paulo diz, eu? Ele falou, você vai sofrer em Jerusalém, viu, rapaz? Deus está me falando para te falar que você vai sofrer em Jerusalém. E o Paulo diz assim, eu sei, porque o Espírito Santo já falou comigo, mas o profeta também falou. Tem a voz que é dentro de mim, mas tem uma voz que veio de fora de mim. Tem a voz que eu ouvi sozinho do Pai, mas tem a voz que eu ouvi do Pai que foi confirmada de fora. E o Oswald Smith termina dizendo que Deus fala, às vezes, através de sonhos e visões que eu tenho, muitas vezes, através dos irmãos, e sempre nos fala pela palavra. Mas isso é voz que vem de fora. Não é voz que ficou dentro aqui do eu falando com eu mesmo. Aí você diz assim, não, mas eu ouço a voz de Deus, Ed. Ouve nada. Você não ouve sua mulher, como é que você diz que ouve a Deus? Não ouve seu marido? Não ouve seu pai? Não ouve sua mãe? Você não ouve sua filha? Você não ouve seu filho? Você não ouve seus amigos? Você tem sempre razão? Você sabe de tudo? Você sempre sabe o que está fazendo? Você é o cara que diz assim, não adianta falar com a minha mulher, ela não vai entender.
Não adianta eu falar com o meu pastor, ele não vai entender. Não adianta eu fazer terapia porque eu não acredito nessas coisas. Você não ouve ninguém, você só quer ouvir Deus. Não vai ouvir, não. João diz assim: se você diz que ama a Deus a quem não vê, mas não ama o irmão a quem você vê, não dá para acreditar que você ama a Deus. Então, se você diz que ouve a voz de Deus, mas você não ouve a voz do seu irmão, você não ouve a voz das pessoas que te amam, então você ouve quem? Você ouve a sua cabeça. Você ouve o que você quer ouvir. Você ouve o que é conveniente para você. Você fica se auto-justificando o tempo inteiro. Você fica se defendendo. Você fica inventando que Deus falou com você, porque justo naquela hora tocou o telefone. Faça-me um favor. Pô, presta atenção. Deus mandou sinal. Pô, cada coisa sem pé nem cabeça. Eu vejo gente destruindo a família, dizendo assim: mas eu estou em paz com Deus. Está em paz com o diabo. Uma família desse jeito, você está em paz com que Deus? Só de sofrimento do seu lado. Só você acha que está certo. Só você acha que está certa. Você é a dona da casa, da sua filha, do seu filho. Você é a matrona. Você é louca. Está louca. Vive profetizando para todo mundo. Você ficou doida. E o pior, mais doida é quem fica te escutando. Porque quem não ouve ninguém não tem direito de falar. Então é doido quem fala sem ouvir. E é mais doido ainda quem ouve quem não ouve. Porque o que faz diferença para nós, meus queridos, é uma voz que vem de fora. Não é daqui, não. O que aconteceu com Israel? Calou a voz. E quando calou a voz, se perdeu do Deus de Yahvé, se perdeu tanto que não conseguiu reconhecer o Messias. Se perdeu tanto que passou a interpretar a lei e não conseguiu se alegrar com a lei que favorece a vida, porque fica aí procurando minúcia de que gente que está carregando sacola. Vá te catar. Construiu uma religião nojenta, grotesca. É isso. Sei lá mais o que é que eu falo agora. Agora eu preciso ouvir também. Deus te abençoe.